Olá, meu nome é Denner Pires, eu trabalho no escritório RGL Advogados. Hoje nós vamos falar sobre jurisprudência. Jurisprudência. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar esse termo, principalmente os advogados. Todo mundo conhece algum advogado, já se consultou com algum advogado. E ao descrever o problema ou o fato, o advogado sempre fala, olha, o entendimento da jurisprudência é nessa linha, o entendimento da jurisprudência é na outra linha. Afinal, o que significa isso? Então esse vídeo aqui é um vídeo que nós separamos para vocês para explicar um pouco esse universo tão complexo. Tá? Jurisprudência, na verdade, ela é um conjunto de decisões que os tribunais superiores aplicam para consolidar o entendimento caso a caso. Então, por exemplo, o tribunal ele recebe uma matéria, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, guarda compartilhada. O tribunal recebe várias demandas sobre guarda compartilhada, firma um entendimento que ele vai utilizar para todos os casos ou para a maioria dos casos que for tratar sobre esse tema, e esse entendimento vira uma jurisprudência, ou seja, um comportamento, um norte para o juiz de primeiro grau ter como base para poder fundamentar o seu julgamento, a sua sentença. Só para pontuar aqui, hoje no Brasil nós temos um sistema de duplo grau de jurisdição. Então, você tem o juiz de primeiro grau, que é o juiz singular. Nós chamamos de juiz singular porque ele julga sozinho, Então, o juiz de primeiro grau ele recebe a demanda, ouve as partes, tanto o autor quanto o réu, e no momento que ele vai dar a sentença, ele pode utilizar a jurisprudência como um dos fatores que vão fundamentar o entendimento que ele teve nesse caso. O segundo grau de jurisdição são com um colegiado de desembargadores dos tribunais regionais, dos tribunais estaduais, que vão pegar aquela matéria, eventualmente em sede de algum tipo de recurso, e vão aplicar também o entendimento daquela corte, daquela Câmara de Justiça, e eles podem fundamentar a decisão deles também com base na jurisprudência. Qual que é o grande desafio, o grande problema que nós encontramos hoje no sistema judiciário brasileiro? As decisões, as jurisprudências formadas, muitas vezes são conflitantes. Porque você pega, por exemplo, uma Câmara que tem um entendimento específico naquela matéria e você tem também um entendimento de uma outra Câmara que pode conflitar. E nesse conflito você tem um conflito de jurisprudência. Qual é o problema nisso? Você pega, por exemplo, você pode encontrar dentro do seu processo câmaras com entendimentos jurisprudenciais diferentes. Então você vai ter, por exemplo, uma câmara no tribunal do seu estado com entendimento em uma linha e uma câmara no tribunal também do seu estado com entendimento na outra linha. E isso forma jurisprudência também. Então, qual que é a saída para o recorrente, Ou a saída para a pessoa que pretende ingressar nos tribunais superiores? Encontrar, eventualmente, uma jurisprudência, um entendimento de um tribunal superior. Que tribunal superior que seria esse? Por exemplo, uma jurisprudência consolidada no STJ, no STF, que são os tribunais superiores aqui do nosso sistema judiciário brasileiro, tá? A gente fala que a jurisprudência é um entendimento consolidado, firmado, que é uma linha de pensamento que os tribunais adotam para cada tema, mas isso traz, hoje no nosso país, isso traz também muita instabilidade, justamente por esses conflitos de entendimento jurisprudencial que eu acabei de explicar. E aí, no final de tudo, a parte, o cidadão, ele fica refém realmente do entendimento caso a caso, Então, mesmo que tenha jurisprudência consolidada, porque ela necessariamente não é vinculativa do órgão que está julgando, ou seja, a jurisprudência ela pode ser utilizada como fundamento, mas ela não em alguns temas ela não é vinculativa ao juiz. Então, por exemplo, o juiz pode ter um entendimento diferente da jurisprudência e pode aplicar um entendimento novo. Então, no caso a caso, o cidadão acaba ficando mesmo refém do seu problema específico e da sorte que ele vai ter
de ter o seu recurso, o seu pleito sendo julgado por aquele time de juízes, desembargadores, ou até pelo juiz singular da primeira instância, tá? A jurisprudência, ela vem para unir, né, os entendimentos. Então, por um lado, ela vai ter os seus pontos positivos, porque ela vai mitigar o litígio, e por um outro lado, se você se a sua tese, a tese da sua defesa, ou a tese da sua petição inicial for conflitante à jurisprudência, você vai ter um longo caminho aí para poder levar o seu pleito para os tribunais superiores e conseguir, inclusive, um entendimento diferente daquele já aplicado pelo tribunal do seu estado, tá bom? É um tema que parece complicado, mas ele, na prática, quando a gente exerce a advocacia na prática, ele acaba sendo um tema simples, né? Porque é só você, na hora que você está elaborando a sua tese, na sua petição inicial, ou na sua defesa, ou no seu recurso, pesquisar realmente qual que é o entendimento do tribunal do seu estado, verificar a quantidade de sentenças, por exemplo, ou de acórdãos que foi proferido sobre aquele tema, e ver a linha de pensamento do tribunal, que você vai conseguir achar o caminho ideal para aquilo que você está pedindo no sistema judiciário. Lembrando sempre que a jurisprudência nem sempre é vinculativa. Então, o juiz, ele pode ter, aqui no escritório mesmo, a gente já teve vários casos assim, que o juiz de primeiro grau foi contra a decisão colegiada do tribunal, ou o tribunal foi contra a decisão colegiada das instâncias superiores. Dependendo da matéria, ela não é vinculativa. Em alguns casos, quando você fala, por exemplo, de súmula vinculante nos tribunais superiores, sim, a matéria é vinculativa. Então, os desembargadores ou juiz de primeiro grau, eles são obrigados a seguir o entendimento do tribunal, sob pena de reforma da decisão em instância superior, tá ok? É um tema complexo, mas dá pra gente entender. Qualquer dúvida, vocês podem deixar os comentários de vocês aí no canal do YouTube, que a gente vai responder. E eventualmente nós vamos lançar vídeos aí semanais, vocês devem estar acompanhando, sempre tirando dúvidas do dia a dia jurídico e que sejam eficientes e eficazes para todo mundo, tá bom? Se sanar mais uma dúvida, então acompanhe o nosso canal.